Cristo e Krishna, avatares da verdade única, por Paramahansa Yogananda. Um mestre é um ser dotado de uma consciência purificada ao extremo de ser capaz de receber e refletir de forma perfeita a luz de Deus. O sol brilha com igual intensidade, tanto sobre o carbono como sobre o diamante. Porém, somente este último reflete essa luz. Igualmente, a luz do Senhor se derrama sobre todos os seres viventes, mas alguns a refletem em maior grau que outros. E é assim como em um homem dotado de realização espiritual, a luz divina se encontra refletida em sua plenitude. Todo ser humano é uma alma envolta em um véu de Maya. Através da evolução e do esforço pessoal, a alma abre um pequeno orifício nesse véu que vai crescendo progressivamente à medida que dita abertura aumenta. A consciência se expande e a alma se manifesta de forma mais plena. Finalmente, quando o véu se destrói completamente em um homem, este se converte em um mestre, ou seja, em um amo de si mesmo e de Maya. Os seres de grande estatura espiritual não foram criados de forma especial por Deus, mas se converteram em mestres através de seus próprios esforços, igual a todo o resto da humanidade, a qual constantemente procura conquistar a luz da liberdade espiritual. Eles tiveram que lutar e trabalhar duramente para alcançar a libertação. As encarnações divinas, tais como Jesus Cristo e Jadava Krishna, tiveram que desenvolver em alguma época e lugar a estatura espiritual que levaram a predestinar posteriormente seus nascimentos como avatares. Esses seres estão livres de toda a compulsão kármica conectada com o renascimento físico. Eles regressaram à Terra com o único fim de ajudar a liberar a humanidade. Mesmo quando eles são livres, tais seres divinos desempenham papéis humanos de acordo com a vontade de Deus, dentro da realidade aparente do drama da vida terrena. E é assim como eles têm suas fragilidades, suas lutas, suas tentações e conquistam a vitória através de uma nobre batalha e de uma conduta correta. Desta forma, provam eles que todos os homens são capazes de triunfar espiritualmente sobre as forças que tendem a impedi-los de realizar sua inerente unidade com o Senhor. Se Cristo e Krishna tivessem sido criados por Deus como seres perfeitos, sem necessidade alguma de sua parte para evoluir espiritualmente, senão simplesmente aparentar, lutar e superar suas provas terrenas, seus exemplos não poderiam ser seguidos pela humanidade sofredora. Mas o fato desses seres excelsos terem sido também mortais alguma vez e superado tal estado, os convertem nos pilares de fortaleza e inspiração para a desorientada humanidade. Quando consideramos que, com o fim de aperfeiçoar-se, os avatares tiveram que enfrentar os mesmos tipos de provas e experiências humanas que todos nós passamos, eles nos dão esperança ao enfrentarmos nossas próprias batalhas. Um mestre que tenha realizado a Deus pode ser reconhecido por seus feitos espirituais. Os milagres, no entanto, não ocupam um lugar importante entre tais feitos,
Alguns dos milagres realizados por Cristo, por exemplo, podem ser reproduzidos de outras formas pelos cientistas de nossa era. E a respeito do aspecto espiritual, Cristo mesmo afirmou: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores. Pessoalmente, é dado aos mestres manifestar numerosos milagres, como aqueles dos quais vocês somente devem ter ouvido falar. Mas tais feitos não servem de critério para julgar grandeza espiritual. O poder para realizar milagres se apresenta de forma natural naqueles que conhecem Deus, porque estes se encontram em sintonia com suas leis cósmicas. Não obstante, quem se apega a estes perdem o Senhor. Somente Ele deve constituir a meta de nossos corações. O máximo êxito espiritual de um mestre consiste em seu triunfo sobre Maya, a ilusão, quer dizer, a conquista daquela realização que converte a Deus em o supremo centro de suas vidas, fazendo dele algo mais importante que a própria vida. Cristo manifestou seu milagre capital ao deixar-se crucificar, dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele poderia ter se defendido, salvando a si mesmo com o uso do seu poder espiritual. Sua vitória o imortalizou como um exemplo para a posteridade. Se ele foi capaz de superar sua consciência mortal e dar expressão à divindade, outros homens podem fazer o mesmo. O grau que Deus se manifesta na vida dos seres divinos somente pode ser medido, às vezes, em relação aos bens quantitativos ou qualitativos que eles fazem. Não obstante, os grandes mestres que manifestaram plenamente Deus em suas vidas são todos idênticos em sua unidade com o Senhor. Assim, pois, não cabe fazer comparações entre diferentes mestres ou avatares, já que, havendo-se unido a Deus, eles são iguais ante a Ele. Para mim, no entanto, Krishna e Cristo são supremos. Através da grandeza de seu sacrifício de amor, Cristo fez sentir sua influência sobre o mundo inteiro. Krishna, por sua parte, manifestou um aspecto diferente do Pai infinito em contraste com Cristo, que era um renunciante. Krishna foi rei, e eu me inclino ante a quem pode ser rei e conservar, não obstante sua divindade. É muito difícil permanecer no mundo sem pertencer a ele, pois que ainda vivendo em meio a tentações e desejos, consegue permanecer invulnerável diante deles. Krishna veio à Terra com grande anterioridade a Cristo, em torno de 3.000 anos antes, de acordo com os eruditos. As vidas de Cristo e de Krishna não só se assemelham consideravelmente no sentido espiritual, mas também existem anedotas pessoais relacionadas com eles, nas quais é possível apreciar um grande paralelismo. Tanto Jesus quanto Krishna nasceram de pais devotos e amantes de Deus. Os pais de Krishna foram perseguidos por seu malvado tio, o rei Kansa, e as ameaças do rei Herodes atormentaram a mãe e o pai de Jesus. Jesus foi conhecido como um bom pastor, e Krishna, durante o período de sua infância que se escondeu de Kansa, foi um vaqueiro. Jesus dominou a Satanás, e Krishna conquistou o demônio Kaliya. Jesus fez parar uma tempestade no mar para salvar uma barca na qual navegavam os seus discípulos, e para salvar os seus devotos e o seu rebanho de um dilúvio causado pelas chuvas, Krishna
lançou o monte Govardhan sobre eles, protegendo-os como um guarda-chuvas. Jesus foi chamado de Rei dos Judeus, ainda quando seu reino não era deste mundo, e Krishna foi tanto o rei terreno quanto o rei divino. Jesus teve discípulas como Maria Madalena, Marta, que o ajudaram e desempenharam um papel vital em sua missão. E as discípulas de Krishna, Radha, e as gopis, leiteiras, tiveram igualmente missões divinas que cumpriram em suas vidas. Jesus morreu sendo cravado a uma cruz e Krishna foi mortalmente ferido pela flecha de um caçador. Os destinos de ambos foram profetizados pelas Escrituras. Estes dois avatares, ambos orientais, são universalmente reconhecidos no Ocidente e no Oriente, respectivamente, como supremas encarnações de Deus. Jesus Cristo e Bhagavan Krishna dotaram o mundo de duas das mais excelsas escrituras sagradas de todos os tempos. As palavras do Senhor Krishna, recompiladas no Bhagavad Gita, e as de Jesus Cristo, no Novo Testamento da Bíblia, constituem sublimes manifestações da verdade, grandes modelos de escrituras espirituais. Estas duas Bíblias aportam basicamente as mesmas lições. Na época atual, se perdeu de vista a essência do cristianismo praticado por Jesus. Cristo ensinou a devoção e a yoga tal como fez Krishna. E foi Mahavatar Babaji, meu Paramparanguru, que se referiu pela primeira vez à necessidade de demonstrar a unidade existente entre as filosofias de Cristo e a yoga de Krishna. Babaji me deu esta específica missão para cumprir.